Era uma noite fria de 1980. O vento passava raspando nas árvores tortas, fazendo um som que parecia lamento. A estrada de terra era só um risco avermelhado no meio do nada, e o farol do carro cortava a escuridão como uma faca. Dentro do carro, 2 crianças e um cachorro. Pedro, com apenas 8 anos, segurava a mãozinha da irmã de 3, Fernanda, que lutava contra o sono. No colo dela, o cachorro Thor, deitado, respirava inquieto, como se sentisse que algo ruim estava para acontecer. A mulher ao volante, a madrasta, não dizia quase nada. Os dedos dela tremiam no volante. Vez ou outra, ela olhava pelo retrovisor, encarando rapidamente os olhos de Pedro, e desviava o olhar, como quem carregava um peso muito grande na consciência. Depois de muito tempo sacolejando na estrada de terra, o carro finalmente parou diante de uma cabana velha, de madeira escura, quase engolida pelo mato. Ela desceu, abriu a porta traseira, tirou 2 malas pequenas e uma caixa de papelão com comida. Colocou tudo na varanda. "Vocês vão ficar aqui só alguns dias, tá?" disse, sem encarar direito as crianças. "Eu volto logo." Pedro sentiu um aperto no peito. Havia algo errado na voz dela. Soava mais como despedida do que como promessa. Thor começou a rosnar baixinho na direção da estrada vazia, o pelo do pescoço arrepiado. O carro ligou. A mulher entrou de novo. Bateu a porta com pressa. Pedro segurou a irmã com força. O carro foi embora levantando uma nuvem de poeira e desapareceu na escuridão. No meio do silêncio e do frio, ficavam apenas as 2 crianças, o cachorro e a sensação estranha de que aquela mulher não voltaria nunca mais. Se essa história já mexeu com você, fique até o final, porque o que acontece com essas crianças vai te arrepiar. A cabana parecia esquecida pelo mundo. A madeira estava gasta, o telhado torto, algumas telhas quebradas. A luz da lua entrava por frestas no telhado, desenhando riscos prateados no chão de terra batida. Pedro ficou parado por alguns segundos, sem saber o que fazer, olhando para a estrada escura onde o carro tinha desaparecido. "Ela vai voltar, né, Pedro?" perguntou Fernanda com a voz embargada, abraçando Thor. Ele respirou fundo, engolindo o medo. "Vai sim, Fê. Ela só foi resolver uma coisa. A gente vai ficar aqui um pouquinho e depois ela volta." Ele falou tentando parecer adulto, mas por dentro era só um menino apavorado. Na varanda havia uma caixa de comida, alguns pacotes de biscoito, arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, umas latas de sardinha e um pedaço de queijo já meio ressecado. Ao lado, 2 malas com algumas roupas, 2 cobertas e poucos objetos. Pedro empurrou a porta da cabana. Rangeu alto. Lá dentro, um cheiro de mofo, madeira velha e poeira antiga. "Vem, Fê. Vamos entrar." Ele achou um lampião jogado num canto, com um pouco de querosene ainda. Lembrou do pai ensinando a acender muito tempo atrás. Com as mãos tremendo, conseguiu fazer a chama pegar. A cabana se iluminou com uma luz amarelada e fraca. Havia apenas uma cama torta com um colchão fino, uma mesa com uma perna manca e 2 cadeiras. No canto, uma pequena lareira de tijolo, escurecida pela fumaça do passado. "A gente vai dormir aqui?" Fernanda perguntou com o olho arregalado. "Só hoje. Depois ela volta", repetiu Pedro como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Ele arrastou o colchão da cama para o chão, perto da lareira, estendeu as cobertas, pôs Fernanda deitada e sentou ao lado dela. Thor se enroscou junto, como se quisesse cobrir a menina com o próprio corpo. Do lado de fora, o vento assoviava, batendo nas frestas da cabana. Cada estalo da madeira parecia um passo, um vulto, alguma coisa que vinha se aproximando. Fernanda começou a chorar baixinho. "Eu quero a mamãe", soluçou. Pedro engoliu seco. A mãe deles tinha morrido tempos atrás. Quem os trazera até ali era a madrasta, que sempre fora fria, distante. Ele alisou os cabelos da irmã. "A mamãe tá olhando pra gente lá de cima, Fê. E ela quer que a gente seja forte, tá? Vamos dormir um pouco. Amanhã vai ser melhor", ele disse. Amanhã vai ser melhor, sem acreditar muito. Mas Fernanda, exausta, acabou adormecendo, agarrada na orelha de Thor. Pedro ficou acordado mais tempo. O olhar perdido no fogo fraco da lareira, ouvindo o vento e o próprio coração disparado. Do lado de fora, sol escuro. Do lado de dentro, 2 irmãos e um cachorro, tentando se agarrar a uma promessa que já nascia quebrada. Os primeiros dias passaram devagar, como se o tempo tivesse se alongado de propósito. De manhã, Pedro acordava antes da irmã.
Saía na varanda, olhava para a estrada. Nada, nem poeira, nem farol, nem barulho de motor. Só o silêncio cortado pelos cantos dos pássaros e pelo barulho distante de algum gado. Ele contava mentalmente: hoje é o segundo dia, hoje é o terceiro. A comida parecia suficiente no começo. Ele abria a caixa, separava o que tinham. A gente não pode comer tudo de uma vez, Fê, tem que economizar, explicava com uma seriedade que não combinava com um menino de 8 anos. Fervia um pouco de arroz, esquentava um pedaço de queijo, dividia os biscoitos, sempre deixando um pouco para depois. Para Fernanda ele sempre colocava mais. E você, Pedro? Ela perguntava reparando. Eu já comi, Fê, não se preocupa. Ele mentia, escondendo a fome. Thor, sempre por perto, vigiava tudo. Farejava a mata ao redor, rosnava para qualquer ruído. Quando um galho quebrava ao longe, ele se punha de pé, atento como um guarda. Um riacho passava a alguns metros da cabana. Pedro descobriu num dos dias, seguindo o som da água. Era limpa, fria, corrente. Olha, Fê, a gente tem água à vontade. Ele disse, tentando transformar aquilo numa boa notícia. Eles passaram a lavar o rosto, as mãos e encher latas velhas com aquela água. Quando a comida começou a diminuir, Pedro entendeu que precisaria fazer mais do que esperar. Começou a explorar o mato perto da cabana, sempre com Thor na frente abrindo caminho. Achou alguns pés de goiaba, umas jabuticabeiras ralas, alguns arbustos com frutas pequenas. A gente pode comer isso? Fernanda perguntou desconfiada. Acho que pode. O Thor comeu e não morreu, brincou Pedro tentando aliviar. Ele esperava sempre o cachorro provar antes. Se o cachorro comia e ficava bem, ele considerava seguro. No quinto dia, o céu estava encoberto e o vento mais frio. Pedro, Fernanda e Thor caminhavam mais adiante do que de costume, quando entre as árvores algo novo apareceu. Um pedaço de cerca de arame, um galinheiro ao longe, um telhado mais bem cuidado, uma fazenda. Eles se abaixaram atrás de um tronco caído, espiando. Lá no fundo, viam homens trabalhando, mulheres indo e vindo com baldes, crianças correndo, galinhas ciscando, vacas pastando. A casa grande era simples, mas viva. Saía fumaça da chaminé da cozinha. Um cheiro de pão assando parecia chegar até eles, misturado com o cheiro de terra molhada. Tem gente ali, sussurrou Fernanda. Pedro sentiu o estômago roncar alto, como se o cheiro da comida mexesse ainda mais com a fome que ele tentava ignorar. A gente podia pedir ajuda, Pedro, arriscou ela. Ele apertou os lábios. Não. A madrasta disse que era para esperar aqui. Se a gente sair, ela pode voltar e não achar a gente. E aí, a gente perde tudo. No fundo, havia medo de gente também. A vida deles já tinha sido dura antes. Ele aprendera cedo que nem todo adulto significava segurança. Thor, ao lado, também observava, com as orelhas em pé, o rabo balançando devagar. Havia algo naquele lugar que cheirava a abrigo. Mas Pedro, naquele momento, só conseguia pensar em obedecer à promessa que tinham recebido. Eles voltaram para a cabana, levando algumas frutas colhidas no caminho. O mundo deles, por enquanto, continuaria limitado àquele pedaço de floresta, àquela casa torta, e à esperança de que um carro voltaria pela estrada de terra. O 10º dia chegou sem aviso. Não houve sinal de carro, nem de gente. Só o vazio. Quando Pedro abriu a caixa de comida, encontrou apenas restos. Um pouco de arroz, 2 biscoitos quebrados, uma lata de sardinha amassada. Não havia mais nada para os dias seguintes. Ele ficou um tempo parado, olhando para aquilo. Sentiu um nó na garganta. Se eu comer, a Fernanda fica sem. Se ela comer, eu não sei como vou aguentar a fome. E o Thor, naquela noite, tentou cozinhar o pouco que restava, dividindo de forma quase invisível. Hoje é o último dia, Fê. Amanhã ela deve voltar, disse com a voz fraca. Fernanda o olhava com um misto de confiança e cansaço. O rostinho jamais abatido, as olheiras fundas. Deus não vai deixar a gente morrer de fome, né, Pedro? Perguntou. Ele engoliu em seco. Não vai, não. Mas quando a noite caiu de vez e a barriga começou a doer, a certeza desapareceu. Pedro ficou sentado na soleira da porta, olhando para o escuro, ouvindo o som de grilos e do vento. Então, um pensamento começou a ganhar força dentro dele. Havia uma fazenda, havia comida, havia gente. Ele lembrou do cheiro de pão, da fumaça saindo da chaminé, das galinhas, das vacas, do movimento de vida.
O coração acelerou. Thor, murmurou, passando a mão na cabeça do cachorro. A gente precisa de comida, nem que seja só um pouco. Quando Fernanda adormeceu, ele tomou uma decisão. Colocou o casaco surrado, pegou uma sacolinha de pano e chamou Thor baixinho. Fica perto de mim, tá? Não late. A gente só vai pegar alguma coisa para comer e voltar. A noite estava mais escura do que nunca. As estrelas pareciam escondidas atrás das nuvens. Eles caminharam em silêncio pelo mato, desviando de galhos, ouvindo passos sobre a folha seca. Thor ia à frente, farejando o caminho, voltando de vez em quando para checar Pedro. Quando chegaram perto da cerca da fazenda, o coração do menino parecia querer pular para fora do peito. Tudo estava quieto, só uma luz acesa na casa principal. O resto, breu. Pedro esperou um pouco, observando. Viu o galinheiro, o pequeno depósito de mantimentos, o curral. Vai ser rápido, sussurrou para si mesmo, mais do que para o cachorro. Entrou por um buraco na cerca de arame. Thor colado a ele. Avançou de mansinho até um canto onde havia sacos empilhados. Milho, ração, talvez farinha. Tentou pegar um punhado de qualquer coisa que desse para levar. A mão tremia tanto que o barulho do saco pareceu um trovão. Nesse exato momento, uma coruja piou em cima de uma árvore, estalando o galho. Thor, assustado, soltou um latido alto, estrondoso na madrugada. Psiu, Thor! Pedro sussurrou desesperado. Mas já era tarde. Ao longe, uma voz surgiu. Quem tá aí? Logo depois, o som de passos apressados e um lampião surgindo na escuridão. O pânico tomou conta. Pedro largou o saco, correu em direção à cerca, sentindo o coração na boca. Thor corria ao lado, latindo nervoso. Um segundo latido surgiu, de outro cachorro da fazenda anunciando intrusos. Ei, para aí! Alguém gritou. Pedro se espremeu pelo buraco do arame, rasgando um pedaço da roupa, e disparou pelo mato em direção à cabana. Galhos arranhavam suas pernas, o peito queimava, mas ele continuava correndo. Chegando à cabana, trancou a porta por dentro, respirando ofegante. Fernanda acordou assustada. O que foi, Pedro? O que aconteceu? Ele se encostou na porta, tentando recuperar o ar. Nada, Fê. Dorme. Tá tudo bem. Mas não estava. Eles quase tinham sido pegos e continuavam sem comida. Pela primeira vez, Pedro sentiu um medo diferente. Não era só da fome, nem da solidão. Era o medo de ter chegado ao limite, de não saber mais o que fazer para manter a irmã viva. Naquela madrugada, ele entendeu que, se nada mudasse, talvez eles não resistissem por muito tempo. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido quando o som de cascos se aproximou da cabana. Pedro, que dormia de forma entrecortada, se levantou num pulo. Olhou pela fresta da janela. Um homem a cavalo vinha pela estrada de terra, chapéu na cabeça, postura firme. Ao lado, outro cachorro grande acompanhava o cavalo. O coração de Pedro disparou. Eles nos acharam, é da fazenda. Thor começou a rosnar baixo, indo até a porta. Fernanda acordou assustada. Quem é, Pedro? Não sei. Fica atrás de mim. A batida na porta foi forte, mas não agressiva. Zé, ô de casa. A voz era firme, mas não grossa. Tem alguém aí? Pedro hesitou. Pensou em ficar em silêncio, fingir que não tinha ninguém. Mas sabia que o cavalo, as pegadas, qualquer coisa denunciaria a presença deles por ali. Respirou fundo, abriu a porta só um pouco e deixou o rosto aparecer. O homem do lado de fora tinha cerca de 50 e poucos anos, pele queimada de sol, olhos claros e cansados, mas bondosos. O bigode grisalho deixava o rosto sério, porém suave. Bom dia, filho, disse ele tirando o chapéu por respeito. Meu nome é Manuel, eu sou o dono da fazenda ali adiante. Pedro não respondeu. Apertou a mão na maçaneta, pronto para fechar se precisasse. Ontem à noite teve gente rondando lá, continuou Manuel sem acusar, apenas constatando. Um menino e um cachorro, eu acho. Não vim brigar, só vim entender. Os olhos dele passearam pela cabana, pela caixa vazia, pelas malas. Viu Fernanda se escondendo atrás do irmão, só o olho aparecendo. Viu o cachorro magro. O que vocês estão fazendo aqui, sozinhos? Pedro se armou por dentro. A nossa madrasta deixou a gente aqui. Ela vai voltar, respondeu rápido, como se quisesse acabar logo com aquela conversa. Manuel observou o menino. Havia algo na forma como ele dizia vai voltar que misturava fé e medo. Faz quantos dias que ela deixou vocês?
Uns dias só. Ela disse que ia voltar. Quantos dias, filho? Manuel insistiu com calma. Pedro baixou os olhos. 10. O silêncio que veio depois foi pesado. O homem olhou para a caixa quase vazia, para o jeito como o menino se colocava na frente da irmã, como um pequeno soldado. E o pai de vocês? Perguntou Manuel, já imaginando a resposta. Morreu. A voz de Pedro saiu baixa. Ela é só nossa madrasta. Manuel respirou fundo. Aquela cena não era novidade para quem vivia no interior e conhecia as histórias que corriam por ali. Mas ver duas crianças daquele jeito sempre doía do mesmo jeito. Filho, começou ele com suavidade. Ela não volta mais. Pedro ergueu os olhos na hora. Volta sim, ela disse. Ela deixou comida, deixou roupa. Ela volta. A negação saiu quase como um grito. Fernanda começou a chorar, abraçando Thor. Manuel se aproximou um pouco, mas sem invadir. Eu já vi isso antes, Pedro. Gente que larga a criança longe, em lugar que ninguém passa. Se ela quisesse voltar mesmo, já tinha voltado. 10 dias é muito tempo. Pedro balançou a cabeça, sentindo algo dentro dele rachar. O senhor não sabe de nada. Ela vai voltar. E se a gente sair daqui, ela não vai achar a gente. A gente precisa esperar. A voz embargou na última frase. Thor, como se sentisse o turbilhão interno do menino, encostou o focinho na mão dele. Manuel sabia que não adiantava empurrar a verdade goela abaixo. Criança também precisa de tempo para entender certas coisas. Ele mudou a estratégia. Tá certo, filho. Você quer esperar, eu entendo. Mas me deixa, pelo menos, ajudar. Ele virou-se um pouco para o cavalo e pegou um embrulho. Trouxe comida. Pão fresco, um pouco de carne, leite. Vocês não podem ficar sem comer. Pedro hesitou. Mas a fome falou mais alto. Abriu um pouco mais a porta. Manuel colocou o embrulho na mesa devagar, como se deixasse um presente. Eu vou voltar amanhã. Se você quiser falar comigo, eu venho. Se não quiser, eu deixo comida na porta e vou embora. Mas não vou fingir que não vi vocês, tá bom? Pedro não respondeu. Só abraçou Fernanda, que chorava mais forte. Naquele dia, Manuel voltou para a fazenda com o coração apertado. Naquela noite, Pedro comeu pão macio pela primeira vez em muitos dias. Mas, mesmo assim, o alimento parecia não conseguir preencher o buraco de medo que crescia dentro dele. Nos 2 dias seguintes, Manuel voltou. Levava comida, perguntava com calma, contava pequenas histórias da fazenda, falava de Dona Teresa, sua esposa, que adorava crianças. Pedro ouvia em silêncio, sempre repetindo que precisava esperar. Só no 3º dia, com Fernanda mais abatida, os olhos fundos, é que Pedro cedeu. A gente pode ir com o senhor. Mas eu quero deixar um bilhete. Se ela voltar, ela precisa saber onde a gente foi. Manuel assentiu, com um brilho emocionado nos olhos. É claro, filho. A gente deixa um bilhete, do jeito que você quiser. E naquele momento, sem perceber, Pedro dava o primeiro passo para uma nova vida. A fazenda de Manuel parecia outro mundo. Logo na chegada, Pedro sentiu o cheiro de café passado na hora, de pão saindo do forno, de terra úmida e de vida. Galinhas ciscavam soltas pelo terreiro. Algumas crianças de funcionários corriam atrás delas, rindo. O barulho de vacas, mugindo, vinha do curral, misturado com o som ritmado de baldes sendo enchidos de leite. Fernanda, ainda tímida, segurava a barra da camisa do irmão, os olhos arregalados para tanta novidade. Thor, por sua vez, abanava o rabo com mais energia, como se tivesse certeza de que ali era um lugar seguro. Na porta da casa grande, uma mulher de avental e cabelos presos num coque simples os esperava. Tinha um sorriso acolhedor e olhos cheios de ternura. Essa é a Dona Teresa, minha esposa, apresentou Manuel. Teresa, esses são o Pedro, a Fernanda e o Thor. Sejam bem-vindos, meus filhos, disse ela, abrindo os braços, como quem enxerga além da sujeira das roupas e do medo nos olhos. Levou-os para dentro, deu banho, roupa limpa, prato cheio. Fernanda quase dormiu comendo, de tão cansada e de barriga cheia. Pedro, acostumado a se segurar, sentiu os olhos marejarem ao provar um pedaço de bolo simples. Era como se, ali, o mundo dissesse: você não precisa ser forte o tempo todo. Algumas horas depois, Manuel o chamou. Vamos lá na cabana, filho. Buscar as coisas e deixar o bilhete. Voltaram juntos. Pedro escreveu com a letra ainda infantil, numa folha de caderno que Dona Teresa arrumou.
A gente foi para a fazenda do seu Manuel, perto do riacho. Se a senhora voltar, é só perguntar na fazenda. Pedro e Fernanda. Pregou o bilhete na porta com cuidado, como quem ainda queria acreditar. Os meses seguintes foram de adaptação. Pedro aprendeu a acordar cedo, a tirar leite, a ajudar no trato dos animais. Ganhou um cantinho no quarto dos peões no começo e depois um quartinho próprio, simples, mas só dele. Fernanda ganhou uma cama macia, bonecas feitas de pano pelas mulheres da cozinha, amigos novos entre as crianças da fazenda. Thor virou parte da segurança, sempre correndo pelos pastos, ajudando a tocar o gado, latindo para qualquer coisa estranha. À noite, sentavam-se todos à mesa. Manuel, Teresa, Pedro, Fernanda, alguns funcionários que moravam ali. Aos poucos as crianças começaram a chamar o casal de tio, e sem perceber, o tio virou quase pai e mãe. De vez em quando, Pedro pedia para passar perto da estrada que levava à cabana. Olhava, procurava alguma poeira levantando, algum carro conhecido. Nunca via nada. Com o tempo, parou de insistir. O bilhete continuava lá, preso na porta da cabana vazia, desbotando com o sol e a chuva. Legalmente, o processo foi mais lento. Manuel conversou com um advogado da cidade, explicou a situação. A burocracia demorou, mas algum tempo depois, os papéis foram saindo. Primeiro como tutela, mais tarde adoção oficial. Quando o juiz bateu o carimbo final, Manuel e Teresa choraram mais que as crianças. Agora vocês são nossos de verdade, no papel e no coração, disse Teresa abraçando-os. Pedro começou a amar a rotina da fazenda. Gostava de trabalhar com a terra, de ver o resultado no fim do dia, de sentir o cansaço bom no corpo. Thor sempre por perto, companheiro fiel em cada tarefa. A ferida do abandono não desapareceu por completo, mas começou a cicatrizar. Em vez de ficar olhando para a estrada vazia, Pedro aprendeu a olhar para a frente, para os campos, para o futuro, para a família que Deus tinha colocado no caminho deles. Naquela fazenda, eles deixavam de ser os filhos deixados numa cabana para se tornarem os filhos de Manuel e Teresa. E isso fez toda a diferença. O tempo passou. O que antes eram crianças magras e assustadas, agora eram quase adultos. 10 anos se foram desde aquela noite fria de 1980. Pedro tinha 18 anos. Alto, forte, pele queimada do sol, mãos calejadas. Era o braço direito de Manuel em tudo, do cuidado com o gado à organização das plantações. Fernanda, com 13 anos, tinha os olhos vivos e curiosos. Estudava numa escola da cidade próxima e vivia com os cadernos cheios de anotações. Sonhava alto. Eu quero ser alguém importante, Pedro, dizia ela, sentada na varanda à noite, olhando as estrelas. Quero estudar, usar jaleco, terno, alguma coisa assim, trabalhar com leis, com justiça. Eu ainda não sei direito, mas sinto que é por aí. Pedro sorria orgulhoso. Você vai ser o que quiser, Fê. Você sempre foi a cabeça da família. Eles riam. Manuel e Teresa envelheceram um pouco mais, mas continuavam firmes. A fazenda ia bem, a produção era boa, todo mundo ali vivia do trabalho, de forma simples, mas digna. Por dentro, porém, Pedro carregava uma pergunta que nunca tinha sido respondida. Quem eu sou de verdade? Quem foi o meu pai? Como ele era? Sabia poucas coisas em frases meio soltas que tinha ouvido do pai verdadeiro antes de tudo desandar. Que ele trabalhava com leis, que era muito respeitado na cidade, que tinha um escritório importante. Depois veio a lembrança da doença, da morte da mãe, da entrada da madrasta na história. E, por fim, o abandono. Um dia, enquanto ajeitava arreios no estábulo, Pedro comentou com Manuel. Pai, agora ele chamava Manuel assim sem nem perceber. Eu acho que queria ir até a cidade grande, ver se encontro alguma coisa do meu passado. Só para saber. Não é que eu queira ir embora daqui, mas acho que eu preciso entender melhor de onde eu vim. Manuel parou o que fazia, olhou para ele com calma. Filho, todo mundo precisa, em algum momento, encarar seu passado. Se é isso que o seu coração está pedindo, vá. A gente está aqui para quando você voltar. Pedro assentiu, emocionado. Pouco tempo depois, Teresa começou a sentir umas dores estranhas, um cansaço grande, uma falta de ar que piorava. Manuel insistiu para que ela fosse ao médico. Levaram-na à cidade vizinha. Fizeram exames. O diagnóstico veio duro, um problema sério no coração. O médico explicou o tratamento possível, mas também falou de riscos.
Pedro pensou em desistir da viagem. Eu não vou deixar vocês agora. Mas Teresa apertou a mão dele. Você vai sim, meu filho. A vida não espera a gente sarar para seguir. Eu tenho você e sua irmã aqui no coração. Vai lá, busca sua história. Mas volta, ouviu? Volta para contar pra gente. Ele prometeu. Foi para a cidade maior, sozinho, levando apenas uma mochila, alguns documentos antigos que Manuel guardava e muita coragem. Durante dias, andou por ruas movimentadas, entrou em cartórios, procurou por qualquer pista do antigo sobrenome, do pai, da família de sangue. A cidade era barulhenta, cheia de gente, de prédios altos, de carros buzinando. Muito diferente da paz da fazenda, mas havia naquele caos uma folha importante do passado esperando por ele. Enquanto Pedro buscava respostas, o tempo corria na fazenda. Teresa piorou de repente. Uma madrugada o coração não aguentou. Manuel segurou a mão dela até o último suspiro. A notícia chegou para Pedro como um soco. Ele voltou às pressas. Encontrou Fernanda chorando, Manuel mais curvado do que nunca, a casa silenciosa. No enterro simples, debaixo de uma árvore que Teresa gostava, Pedro sentiu com clareza. Aquele lugar era o lar dele. Ali estava a família que o tinha escolhido, amado e acolhido quando ninguém mais quis. Naquele dia, ele decidiu que qualquer que fosse a verdade sobre seu passado, o futuro dele estaria ligado àquele pedaço de terra, e aquele homem que, sem ter obrigação alguma, resolveu ser pai de 2 crianças abandonadas. Depois do luto, a vida precisou continuar. Manuel, embora abatido pela morte de Teresa, não deixou a fazenda parar, mas estava mais cansado. Sentia o peso dos anos e do trabalho no corpo. Um fim de tarde, chamou Pedro e Fernanda para uma conversa na varanda. Meus filhos, começou ele, a voz rouca, eu não sou eterno. Teresa se foi e eu sei que um dia também vou ter que ir. Não quero deixar nada desarrumado. Quero colocar tudo no nome de vocês. A fazenda, a casa, as contas, tudo. Pedro tentou contestar. Pai, não precisa disso agora. Precisa sim, filho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Ele deu um meio sorriso triste. Vamos falar com o advogado. É coisa que se resolve no papel, mas que deixa o coração mais leve. Foram então à cidade. O escritório do advogado ficava num prédio antigo, de fachada imponente. No hall de entrada, as paredes eram cheias de quadros emoldurados em dourado, fotos de formaturas, retratos sérios de advogados importantes, lembranças de um tempo em que tudo era mais formal. Enquanto esperavam na recepção, Pedro olhava distraído para aqueles quadros, até que de repente o coração disparou. Num dos retratos, um homem de terno escuro, olhar firme, sorriso contido. O cabelo, o formato do rosto, a expressão, era como se Pedro estivesse olhando para si mesmo, porém mais velho. Ele se levantou devagar, como se estivesse em transe, e se aproximou do quadro. Que foi, filho? Perguntou Manuel. Fernanda também se aproximou. Pedro, ele parece com você. A placa embaixo do retrato dizia, Dr. Augusto Almeida, fundador. As pernas de Pedro ficaram bambas. Almeida. Era o sobrenome que ele mal se lembrava, mas que ecoava em alguma gaveta antiga da memória. O advogado os chamou para entrar. Enquanto Manuel tratava dos papéis da fazenda, Pedro mal conseguia prestar atenção. O olhar voltava vez ou outra para o corredor e para aquele retrato. No fim da reunião, ainda inquieto, ele desceu sozinho até a praça central da cidade para tentar organizar os pensamentos. Sentou num banco de cimento diante de um carrinho de cachorro-quente que já devia estar ali havia muitos anos. O dono, um senhor de boné puído e avental engordurado, preparava os lanches com movimentos automáticos. Um completo, por favor, pediu Pedro, tentando se distrair. O homem olhou para ele com curiosidade, como se algo naquele rosto tivesse chamado sua atenção. Você não é daqui, né? Perguntou. Não, eu moro numa fazenda aqui perto. Mas acho que minha família é dessa cidade, ou pelo menos era. O lanche ficou pronto, e Pedro, sem saber por quê, começou a falar. Contou aos poucos a história que lembrava. O pai que trabalhava com leis, a mãe que morreu, a madrasta estranha que entrou na vida deles, a mudança repentina, o abandono na cabana. O vendedor foi parando de mexer nas coisas. Encostou as mãos no balcão, os olhos fixos em Pedro. Como era o nome do seu pai, meu filho? Perguntou a voz baixa. Pedro sentiu a garganta secar. Augusto Almeida, eu acho.
O silêncio que veio em seguida foi denso. O homem respirou fundo, passou a mão no rosto como quem voltava no tempo. Eu conheci o Dr. Augusto, começou com uma saudade antiga na voz. Ele vinha aqui quase todo dia. Um homem bom demais, educado, simples, mesmo sendo doutor importante. Sempre perguntava da minha família, deixava uma gorjeta, fazia piada. A esposa dele, a primeira, era uma moça doce, sempre de vestido claro. Eu via os dois passarem aqui, de mão dada. Pedro ouvia sem piscar. A esposa dele morreu, se não me engano, no nascimento do segundo filho. O homem continuou. Ele sofreu demais. Depois apareceu com outra mulher. Bonita, mas estranha. Tinha um jeito frio. Nunca sorriu de verdade aqui. Eu não gostava do olhar dela, não. Parecia que estava sempre calculando alguma coisa. Ele fez uma pausa, engolindo lembranças. Um dia, o Dr. Augusto não apareceu mais. Fiquei sabendo que tinha morrido de um jeito esquisito. Diziam que foi doença, mas muita gente desconfiava. Eu até hoje acho que ele não morreu de coisa boa, não. E logo depois, os meninos sumiram. Ninguém via mais. A mulher ficou com tudo. A casa, o escritório, o dinheiro. Virou dona de um império jurídico, como o povo dizia. Olhou bem dentro dos olhos de Pedro. Muita gente aqui acha que ela matou ele e que deu fim nas crianças. Eu sempre disse, essa mulher tem a mão suja. Mas nunca ninguém provou nada. Pedro sentiu as peças se encaixando, como se alguém tivesse virado uma chave dentro dele. E o senhor nunca mais viu os filhos dele? Perguntou com a voz embargada. O vendedor sorriu triste. Nunca mais. Mas vou te contar uma coisa. Aproximou-se um pouco, apertando os olhos. Você me lembra demais o Dr. Augusto, sabia? O jeito de olhar, até o queixo é igual. Se você tivesse aparecido aqui há alguns anos, eu jurava que era filho dele. Pedro ficou em silêncio, segurando o lanche sem sequer sentir o gosto. Dentro dele, não havia mais dúvida. Ele tinha acabado de encontrar a primeira prova viva de que aquela história toda era real. E que a madrasta não só os abandonara, como, muito provavelmente, tinha destruído a vida do pai também. Depois da conversa com o vendedor de cachorro-quente, Pedro não conseguiu mais dormir direito. Passou noites pensando se deveria ou não procurar a madrasta. Parte dele queria fugir para sempre daquele passado. Outra parte, talvez a mais forte, pedia justiça, pedia respostas. Alguns dias depois, voltando ao escritório de advocacia para assinar mais alguns papéis da fazenda, ele teve uma ideia. Soube, pela secretária, que a antiga viúva de Dr. Augusto ainda aparecia vez ou outra por ali, como presidente honorária do grupo. Tinha delegado a maior parte do trabalho, mas continuava sendo dona de tudo. Pedro marcou, com a ajuda do próprio advogado, uma reunião sobre uma possível parceria de negócios da fazenda com a empresa jurídica. Usaram o nome de Manuel como contato principal, mas Pedro estaria na frente. No dia marcado, ele chegou cedo. O coração batia acelerado, as mãos suavam. Quando o elevador abriu, uma mulher de meia idade saiu, muito bem vestida, salto alto, cabelo arrumado, um perfume caro preenchendo o ambiente. O tempo tinha passado para ela, mas Pedro reconheceu algo no olhar frio, no jeito de apertar a bolsa contra o corpo. Era a mesma mulher que um dia tinha dirigido horas por uma estrada de terra para abandoná-los numa cabana. Ela caminhou confiante até a recepção, falando com a secretária, quando, de repente, os olhos cruzaram com os dele. Por um segundo, o mundo parou. O rosto da mulher empalideceu. A mão que segurava a bolsa tremeu. Os olhos se arregalaram, como se tivessem visto algo impossível. Pedro ficou em pé sem desviar o olhar. A voz dele saiu calma, mas firme. "Boa tarde, senhora", disse. "A senhora parece que viu um fantasma." Ela deu um passo para trás, tropeçando levemente. Os lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Olhava para Pedro como quem via o passado inteiro em pé na frente dela, de carne e osso. Eu tenho um compromisso", balbuciou. Virou as costas rapidamente, quase correndo para o elevador. Entrou, apertou o botão com pressa. As portas se fecharam. Pedro ficou parado no hall, sentindo o coração martelar no peito. Não houve gritos, não houve cena, mas o recado tinha sido dado. Ele existia. Ele estava vivo, e ela sabia disso. Naquela noite de volta à fazenda, Pedro contou tudo para Manuel e Fernanda. Sentaram-se à mesa da cozinha, como tantas outras vezes. Fernanda ouviu com os olhos marejados, a mão apertando a dele.
Manuel respirou fundo. E agora, filho? O que você quer fazer? Perguntou sem impor nada. Pedro ficou em silêncio por alguns instantes. Eu não quero vingança, pai, mas eu quero que a verdade apareça. Por mim, pela Fernanda e pelo meu pai de sangue. Ele não merecia o fim que teve. Depois de algumas semanas de reflexão, conversas com o advogado e orações caladas, decidiram entrar com uma denúncia formal. Contaram o abandono, relataram suspeitas sobre a morte do pai, comunicaram o que ouviram de antigos conhecidos da cidade. Não era fácil. A prova era difícil, mas era o caminho que tinham. Porém, antes que o processo ganhasse corpo, veio a notícia. A madrasta tinha sido encontrada morta em casa. Suicídio. Deixou uma carta. O advogado chamou Pedro e Fernanda para lerem juntos. Na carta, em letra trêmula, ela confessava. Falava que não suportava mais ser assombrada por lembranças do passado, pelos olhos do marido morto e pelos rostos das crianças que um dia abandonara. Admitia que tinha se calado diante da morte suspeita dele, favorecida pelo dinheiro e pelo medo de perder o poder. Confessava o abandono premeditado das crianças na cabana, escolhida de propósito por ser isolada. Escrevia sobre anos de culpa, de paranoia, de sensação de ver fantasmas pelas ruas, de não conseguir dormir direito, de ter medo que a qualquer momento alguém batesse a porta trazendo o passado de volta. E terminava dizendo que não tinha coragem de enfrentar a justiça nem de olhar nos olhos das crianças que acreditava terem morrido. Preferia, então, sair de cena. Pedro terminou a leitura com as mãos tremendo. Fernanda chorava em silêncio. Não havia alegria naquilo. Não era uma vitória. Era só a confirmação dolorosa de tudo que tinham suspeitado. Mas, de certa forma, era também o fim de um ciclo de sombras. A verdade, enfim, tinha aparecido. Depois da morte da madrasta, o caminho jurídico ficou mais claro. Exames de DNA comprovaram o óbvio. Pedro e Fernanda eram, de fato, filhos de Augusto Almeida, o fundador daquele grande escritório que agora era quase um império jurídico. Documentos antigos, testemunhos e a própria carta deixada por ela ajudaram a reconhecer oficialmente os dois como herdeiros. De repente, dois filhos abandonados numa cabana no meio do nada se viam donos de uma parte enorme de uma empresa respeitada, com prédios, funcionários e clientes influentes. Quando se sentou diante do advogado para ouvir tudo isso, Pedro respirou fundo. E então, Pedro? Perguntou o doutor. Você pode assumir a presidência, comandar tudo. Seu pai construiu isso. É seu por direito. Ele olhou pela janela. Viu os carros, os prédios, a cidade grande se movimentando. Pensou na fazenda, no cheiro de terra molhada, no mugido das vacas, no som das galinhas, na voz de Manuel chamando de filho pela primeira vez, em Teresa servindo café, em Thor correndo atrás dele nos pastos. Sorriu de canto. Doutor, eu agradeço, mas eu não nasci para a mesa de escritório. A empresa é importante, eu sei, mas ela está cheia de gente competente para cuidar dos processos e do dinheiro. Comigo sentado aqui ou longe daqui, ela vai continuar funcionando. O que eu quero é outra coisa. Eu quero garantir que ela siga honrando a alma do meu pai. O advogado, curioso, ajeitou os óculos. E como você pretende fazer isso? Pedro pensou no homem do carrinho de cachorro-quente, no jeito honesto, na memória viva que guardava de Augusto. Tem um senhor, ali na praça. Ele vende cachorro-quente há muitos anos. Ele conheceu meu pai. Lembra dele com carinho, fala dele com respeito. Eu quero que o senhor contrate ele. Contratar? Para qual função? O advogado parecia confuso. Chefe da zeladoria e do apoio. Quero que ele tenha um salário digno, um cargo de respeito. Mas quero que ele continue sendo quem é. A função dele vai ser andar por esses corredores, conversar com os funcionários, ver como as pessoas são tratadas. Pedro se inclinou sobre a mesa, o olhar sério. Ele vai ser meus ouvidos aqui dentro, doutor. Se a soberba voltar a tomar conta desse lugar, se alguém for humilhado, se esquecerem que aqui lidamos com gente, ele vai me ligar. Eu não preciso de um executivo. Eu preciso de uma consciência. Pouco tempo depois, aquele homem simples de avental engordurado e mãos calejadas entrava pela primeira vez num prédio chique, usando uma camisa social nova, sem acreditar muito no que estava acontecendo. Teto, chefe dos zeladores, perguntou assustado, segurando o crachá com o nome dele. Pedro colocou a mão no ombro dele. O senhor foi o único que falou do meu pai como pessoa, não só como doutor. O senhor tem o coração que falta nesse prédio de concreto.
Cuide desse lugar para mim. E se algo estiver errado, o senhor me avisa na fazenda, combinado? O homem, com os olhos cheios d'água, apertou a mão de Pedro. Pode deixar, meu filho. O doutor Augusto vai ter orgulho dessa casa de novo. Fernanda, ainda muito jovem, com seus 13 anos, assistia a tudo com os olhos brilhando. Numa noite, sentada na varanda da fazenda, disse: Pedro, eu acho que agora eu sei o que eu quero ser. O quê? Advogada. Eu quero estudar direito. Quero um dia poder cuidar dessa empresa eu mesma. Não pelo dinheiro, mas para honrar o papai Augusto. E vocês? Quero fazer diferente do que fizeram com a gente. Quero usar a lei para proteger, não para destruir. Pedro sorriu, emocionado. Então vamos estudar, doutora. Você vai chegar lá. Thor, já idoso, deitado aos pés de Pedro, levantou a cabeça por um instante, como se entendesse. Manuel, com os cabelos mais brancos e os passos mais lentos, olhava tudo de longe, com orgulho discreto. Aqueles dois que um dia apareceram magros, desconfiados e famintos na porta de uma cabana, agora tinham um futuro que ninguém poderia imaginar. Pedro tinha uma certeza. Eu já encontrei meu lugar. É aqui. Entre o campo, meu pai Manuel, e o velho Thor. A vida, ele aprendeu, é muito curta. A gente nunca sabe quanto tempo ainda tem pela frente. Só sabe o que já viveu lá atrás. Por isso, a escolha de como viver cada dia faz toda a diferença. Ele escolheu viver perto da terra, perto de quem o amou quando ninguém mais quis. Escolheu o que realmente importa. Alguns anos depois, o salão estava enfeitado com flores simples, mas elegantes. No palco pequeno, uma faixa: Formatura do curso de Direito. Fernanda, agora uma mulher feita, usava beca e capelo. O sorriso dela iluminava o rosto inteiro. Nos olhos, o mesmo brilho daquela menina de 13 anos que sonhava grande na varanda da fazenda. Na plateia, Pedro, mais maduro, com marcas de sol no rosto, vestia uma camisa social que parecia estranha nele, acostumado ao chapéu de palha. Ao lado dele, de mãos dadas, estava a esposa, filha de um fazendeiro vizinho, mulher forte, parceira de estrada, que ele conhecera no dia a dia do campo. Entre os dois, uma filha adolescente rindo emocionada. Manuel, agora bem idoso, sentado na primeira fila, enxugava discretamente uma lágrima, orgulhoso. Thor já não estava mais ali. O tempo o tinha levado há alguns anos, mas vivia em cada história contada na varanda. Quando chamaram o nome de Fernanda, a família inteira se levantou para aplaudir. Depois da cerimônia, do lado de fora, longe do barulho, Pedro puxou Fernanda num abraço apertado. Os olhos dele estavam cheios d'água. Meus parabéns, doutora Fernanda Almeida dos Santos, brincou misturando os sobrenomes da vida. Ela riu, chorando junto. Pedro respirou fundo, olhou para o céu e depois encarou a irmã, com a voz embargada. Os nossos 4 pais se orgulhariam muito de você, sabia? Fernanda engoliu o choro. 4? Sim, o papai Augusto e a mamãe, que a gente quase não lembra, mas que deram a vida pela gente. E o pai Manuel e a mãe Teresa, que Deus colocou no nosso caminho quando tudo parecia perdido. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, deixando a emoção falar mais do que as palavras. O passado de dor não tinha sido apagado, mas tinha sido transformado. Abandono virou família. Injustiça virou propósito. Medo virou força. E aquela história, que começou numa noite fria de 1980, com 2 crianças e um cachorro deixados numa cabana abandonada, terminava ali, muitos anos depois, com aplausos, diplomas, abraços e um futuro em aberto, cheio de esperança. Porque às vezes tudo o que a vida precisa é de uma pequena fresta para voltar a florescer. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo novas histórias todos os dias. Um forte abraço e até a próxima.